Deixa eu dizer um testemunho. Eu estou trabalhando, tá? E tem sido difícil, uma semana difícil, porque 4 meses parado, a gente fica em casa, relaxa um pouco, come demais, dorme de madrugada, vira tudo, né? Nossa rotina é outra, acaba tendo alguns hábitos que prejudicam, né? E aí quando você começa a trabalhar, você vê, né? Você fica com fome lá no serviço, essa hora eu estava comendo, trabalhando, essa hora eu estava comendo. Enfim, mas está sendo uma bênção na minha vida. E outro testemunho também sobre a IBF. Eu lembro que Dona Regina, irmão Domingos, nosso pai, chamado Serginho, eu lembro que eu era pequeno, assim, acho que não sei se tinha uns 8, 9, 10 anos, assim. Eu lembro que tinha uma igrejinha lá em cima, não sei se vocês lembram. Quem mora aqui há uns 20 anos? Ninguém, né? Vocês vão lembrar. Lá em cima tinha uma igrejinha batista, quando não tinha aqui ainda, eu acho, né? Você lembra disso? Lá em cima. E foi lá que eu aceitei Jesus, com 10 anos de idade. Eu, Adriana, a esposa do Cleber, não sei se o filho da estava também ali. Está vendo a importância, desde pequeno, plantar a semente? Tá certo que depois eu cresci, fui conhecer o mundo, meus pais não eram evangélicos, mas Deus, pela sua misericórdia, guardou minha vida, a vida do meu irmão, da Adriana também, que congrega na igreja. E eu lembro até hoje, nunca saiu da minha mente a irmã lá contando a história de Samuel. Até hoje. Eu não tinha naquela época, né, esses acessórios que tem hoje. Ela só tinha um livro grande, e nesse livro tinha imagens, desenhos coloridos, e ela contava as histórias. Ela contou a história do tal de Samuel. Mas eu ficava assim, eu ficava pior doido, lembro até hoje. Não sei se essa irmã está viva, espero que esteja. Mas toda vez que eu vejo a EBF, sim, eu lembro dessa época. Marcou minha vida. E às vezes muitas pessoas acham que uma coisa que não tem importância, né? É só uma atividade para a igreja. Não é uma atividade, né? Não é só uma atividade, não. É algo muito importante, porque muitos anos atrás foi plantado na minha vida e hoje eu estou aqui, né? Então, em glória de Deus. Amém? Tá bom. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão. Deus tem falado comigo. Está lá no livro de... Nós vamos passar um pouquinho hoje pela Bíblia, mas é rápido a reflexão. Está lá no livro de 1 Pedro de novo. 1 Pedro. Deixa eu achar aqui. Deixa eu me organizar aqui, tá, irmão? Só um minuto. Certo. Eu não me perco. 1 Pedro. Deixa aberto 1 Pedro. Nós vamos ver algumas passagens nesse livro. 1 Pedro no capítulo 1 e no capítulo 1 e 2, tá? Mas antes de eu começar essa palavra, eu queria dar uma introdução, citar alguns exemplos aqui. Quando a gente fala assim de um determinado povo, quais as referências que a gente tem? Por exemplo, se eu falar assim, quais são as referências do povo japonês? Entendi? Além assim, dos olhos puxados. Mas assim, por exemplo, quando você vai comprar um carro, você fala assim, vou comprar um carro da marca japonesa. Por quê? Qual a referência que você tem da marca japonesa, do povo japonês? É o quê? É a qualidade do carro, né?
É um carro bom, é um carro que não quebra. Porque você sabe que o povo japonês é um povo disciplinado, é um povo trabalhador, é um povo que faz as coisas deles com seriedade, né? Então, é a marca do povo japonês, ter produtos de alta qualidade, porque isso está na cultura deles, né? É um povo inteligente, é um povo disciplinado, é um povo que batalha pelas coisas, né? Então, toda vez que a gente lembra de um povo, determinado povo, nação, nós temos essa referência. Por exemplo, aquele povo que só vive, aquela nação que só vive em guerra. Qual que é a referência lá da Líbia? Como é que é o nome daquele país lá? Os caras vivem em guerra, um contra o outro. Esqueci, agora fugiu. Iraque, não, né? Líbano, aquela região ali, né? Então, o que a gente sempre, quando a gente olha para aquela nação, qual a referência que a gente tem? Poxa, é uma nação que só vive em guerra, né? Uma nação que mata pela sua crença, pela sua fé, né? E agora eu vou falar um pouco de nós. Qual que é a referência do povo brasileiro lá fora? Se fala de nós, lá fora, qual que é a referência? Mão leve. Mão leve, né? O Hulk, os burra com a barriga, né? O famoso jeitinho brasileiro. Então, o que eu queria falar com esses exemplos aqui com vocês? Vamos ler agora no livro de 1 Pedro, eu li com vocês no início, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, agora eu vou falar do povo de Deus. Qual é a referência que o mundo tem que ter do povo de Deus? Qual é a referência? Aqui, no versículo 9, as pessoas têm que olhar para aqueles que são salvos em Cristo, o povo de Deus, e saber que eles são a raça eleita, é um povo, é uma nação santa. Essa referência, as pessoas aí fora precisam perceber em nós. Nós precisamos passar para eles essa referência de que somos uma nação santa, um povo separado, um povo exclusivo do Senhor. Em 1 Pedro também, no capítulo 1, leiam comigo aqui, no versículo 14, diz assim, acharam aí? 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente, da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Olha só a referência que o Senhor está falando, que nós temos que ser santificados, um povo diferente. O Senhor diz: sede santo, que eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá Deus. Nós precisamos, irmãos, resgatar essa posição que o Senhor nos chamou. Nós precisamos voltar a pensar e agir como uma nação santa diante dos dias que nós estamos vivendo, diante de tanta corrupção, diante de tantas coisas erradas, diante do pecado, diante das pessoas que estão à nossa volta. Precisamos ser santos. As pessoas têm que olhar para nós que não conhecem Cristo e olhar e falar assim: olha, essa pessoa é uma pessoa que ela é santa, ela é separada. O que é ser santo? A palavra de Deus fala. O mais simplificado é ser separado. Então, quando o Senhor Jesus Cristo chamou a gente,
que nos justificou, nos salvou, Ele está dizendo para nós: agora vocês são raça eleita, povo exclusivo do Senhor, vocês têm que ser santos, obedecer a palavra de Deus, vocês não podem mais agir como vocês agiam antes, vocês são a nação eleita, a nação santa. Por isso, eu falei no começo, até mesmo para a gente poder dar uma referência, dos povos, né? Toda a nação, o mundo inteiro tem uma referência. Qual que é a referência que a Igreja de Cristo está passando hoje em dia? As pessoas que não conhecem a sua palavra. Qual que é a referência que a Igreja está passando hoje em dia? Será que temos passado uma imagem, a referência de um povo santo? O que nós estamos passando? Agora, para que Deus nos chamou? Aqui no versículo 9 de 2 Pedro, no capítulo 2 de 1 Pedro, fala que Deus nos chamou para ser raça eleita. Mas qual que é o propósito de tudo isso? O propósito é que Deus nos chamou para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Aí eu estava pesquisando no dicionário o que era proclamar, né? Não sei o que significa proclamar. Aí eu fui pesquisar e a definição que eu achei é essa daqui, ó. O que é proclamar? Porque ele fala aqui no versículo 9 que Deus chamou aqui, ó, fala assim, ó: vós sois povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que nos chamou. Ou seja, o que é proclamar? Proclamar é anunciar publicamente, tornar conhecido o que não era conhecido. Então o Senhor nos chamou para proclamarmos as suas virtudes, certo? E o que são essas virtudes? É uma qualidade moral particular, é uma disposição estável em ordem a praticar o bem. Então o Senhor nos chamou para isso. E Ele disse: vocês agora são nação santa, chamados agora para proclamar essas virtudes. São santa, raça eleita, povo exclusivo do Senhor. Vocês têm que ser diferentes. Eu queria compartilhar também com vocês, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim. Vocês acharam aí? Amém. Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó. Olha só o que a palavra de Deus fala para nós: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união o crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos. Olha, de novo dizendo aqui, ó: separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como de espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Mais uma vez, Deus está falando para nós aqui, irmãos, sermos um povo separado e vivemos aperfeiçoando a santidade que Ele nos manda. Nós não podemos andar, nós não podemos nos colocar em julgo desigual, como a palavra fala aqui, com os incrédulos, sabe? Não podemos ficar andando com pessoas que não querem andar com o Senhor, que não querem ter uma vida com Cristo. Eu não estou dizendo que você não pode falar e pregar o Evangelho para ela, eu não estou dizendo que você não pode ter amizade com ela, mas você não pode viver com essa pessoa e achar que tudo bem.
viver, você não pode achar normal viver como ela vive. O Senhor fala que nós temos que ser separados. Que harmonia há entre a injustiça e a justiça? Não podemos compactuar as coisas que os ímpios fazem. O que o ímpio faz, o que a pessoa que não conhece a Cristo faz, você não pode fazer, eu não posso fazer. Porque servir a Cristo, existe também os nãos do Senhor. Não os ponhais em julgo desigual com aqueles que vivem uma vida, sabe, pervertida, que não querem nada do Senhor, que blasfemam o nome de Deus. Você não pode fazer as mesmas coisas que o seu amigo faz. Se ele gosta de balada, você não pode gostar de balada. Se ele gosta de ficar namorando por aí, outras menininhas, você não pode fazer isso também. A menina também não pode imitar a conduta daquela colega dela da escola, que é descolada, que é bacana, faz tudo. Você não pode imitar essa conduta. Você é santo, você é separado. A igreja, irmãos, não pode se misturar com o mundo aí fora. E o mundo tem, de alguma forma, assim, eu tenho percebido, às vezes conversando com algumas pessoas que conhecem a palavra, que não há diferença nenhuma, não há o sal que Jesus fala, né? Vós sois o sal da terra, se o sal se tornar insípido, não tem gosto. Então nós temos que ter a diferença, onde quer que nós estejamos. E se a minha vida e a sua vida não está tendo mais essa diferença, é porque alguma coisa está errada. Se lá fora você não tem causado essa diferença, alguma coisa está errada com você. É preciso que nós pedimos ao Senhor que nos dê esse discernimento. Senhor, eu estou sendo santo, santificado, estou sendo separado. Será que eu estou vivendo de uma forma que o Senhor pede para viver? Como diz aqui no versículo 1, capítulo 7, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Eu quero citar aqui uma passagem de Levíticos, capítulo 10, diz assim, se vocês quiserem abrir, Levíticos, capítulo 10. Não sei se os irmãos conhecem essa passagem. Não só essa, mas tem várias passagens. Vai nos dar uma noção diante de Deus, o que Deus pede para nós. Levíticos capítulo 10. Vamos ler do versículo 1, a gente vai ler até o versículo 10. Diz assim, Nadab e Abiú, isso mesmo, né? Nadab e Abiú, né? Filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que eles não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Versículo 10. Pula para o versículo 10 agora. Para fazer-lhes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor nos tem falado por intermédio de Moisés. Você viu o que aconteceu aqui? Os filhos de Arão, eles tinham uma responsabilidade diante do santuário de Deus. Só que aqueles dois filhos de Arão, eles não eram tementes ao Senhor. Eles levaram incenso estranho na presença de Deus. E naquele momento que eles levaram incenso estranho, o Senhor os matou na hora. Sabe? Eu vejo aqui nesse texto quão precioso diante de Deus é importante a santidade. O que temos levado diante do Senhor? Que tipo de oferta você tem trazido diante de Deus? Será que você tem trazido ofertas estranhas diante do Senhor? Pode ser que você não esteja caindo morto, como diz aqui o texto, né? Você não morreu na hora,
mas talvez espiritualmente você esteja morto, porque já há muito tempo você vem trazendo coisas estranhas diante do Senhor. Deus fala para você trazer coisas puras, gente, ser santo, ser irrepreensível, na presença dEle, na presença das pessoas que você ama. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas, muitos crentes que não sabem a diferença entre o santo e o profano, misturam as coisas na sua vida, e aí não sabem que estão mortos espiritualmente, está misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. A palavra de Deus fala: não, vocês não podem ser amigos do mundo, vocês não podem gostar das coisas que o mundo oferece, vocês têm que ser santos, separados. Tem um outro texto também, não sei se eu marquei, eu acho que marquei, deixa eu ver aqui. Questão também que o Senhor fala para nós a respeito da santidade, o perigo que muitas vezes, irmãos, perdemos a nossa santidade porque nos associamos com pessoas más. Todos aqui conhecem a história de Salomão, o rei Salomão. O que aconteceu com o rei Salomão? O rei Salomão era um rei que Deus tinha ungido para ficar no lugar de Davi, que era o seu pai. Mas chegou um determinado momento na vida do rei Salomão que ele começou a ser influenciado pelas mulheres que ele tinha. Só que essas mulheres eram mulheres estranhas, porque Deus não queria que Salomão tivesse associações com mulheres que não eram, que Deus não autorizou para ter, né? Salomão, infelizmente, se associou com essas mulheres, e essas mulheres adoravam deuses estranhos. Salomão começou a fazer a mesma coisa, a levantar altares, né, e adorar os mesmos deuses que aquelas mulheres adoravam. E o Senhor o reprovou. Então, olha o perigo que as associações más, as más companhias podem fazer na sua vida. Você pode perder a sua santidade, irmãos. Cuidado com quem você tem andado. Cuidado, irmãos, com quem vocês têm andado, porque você pode perder a sua santidade. Essa pessoa ela pode corromper as coisas que o Senhor está ensinando para você. O crente não pode andar com pessoas que não servem ao Senhor. Não estou dizendo que você não pode conviver, estou dizendo que você não pode andar, compactuar. Como diz o Salmo capítulo 1. O que diz o Salmo capítulo 1? Diz assim, ó, Salmo capítulo 1. Todo mundo sabe que guarda esse salmo. Olha só. Versículo 1, Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Versículo 2, não, no mesmo versículo. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aqui. Isso aqui é andar em santidade, irmãos. Quer andar em santidade? Salmo capítulo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é andar em santidade. Não é costumes, não é calça, não é saia, não é cabelo cortado, não é isso, não é aquilo. Andar em santidade é fazer o que a palavra de Deus ensina. É não andar na roda dos escarnecedores, é não andar no conselho do ímpio. Sabe, temos que tomar cuidado com quem nós temos andado, os conselhos que estamos escutando, as coisas que estamos vendo. Sempre falo aqui para os jovens, né? Alguns jovens, né? Nem todos eu tenho liberdade de conversar, mas aqueles que eu tenho conversado assim, eu tenho falado para eles tomarem cuidado, né, com as coisas que o mundo tem oferecido para vocês. Toma muito cuidado com música, com bandas, com seriados na TV, novelas, sabe? Toma cuidado com essas coisas, irmãos. Essas coisas podem corromper as coisas que Deus, a santidade que Deus quer que você tenha na sua vida. Toma cuidado, sabe?
Tem muitas bandas aí que os jovens gostam, principalmente jovens cristãos, bandas do mundo, que não é coisa boa. Nada no mundo é bom. Vai por mim, eu já fui lá, já estive lá uma vez, já conheci esse lado podre aí. Queira experimentar isso, sabe? Cuidado com essas ondas aí que a gente tem visto. Os jovens também têm que ser santificados também, sabe? Cuidado com as amizades que vocês têm na escola. Cuidado com as coleguinhas, os coleguinhas também de vocês. Dizem para vocês, olha, ficar é normal, vamos lá, vamos fazer igual. Vocês são santificados, vocês são diferentes. Vocês são do Senhor, vocês são um povo exclusivo dele. Vocês não podem fazer o que eles fazem. Vocês são diferentes. E muitas vezes vocês vão andar sozinhos. Vão ser taxados, sabe? Porque vocês são diferentes. Mas diante de Deus vocês são santos. Isso é o que é importante. O importante não é cair, sabe, na aprovação dessas pessoas. O importante é você ser aprovado por Deus. A hora que Deus olhar para você aqui na terra, vai falar lá, meu filho, o servo, o jovem, né? Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 17, se você quiser abrir, olha o que diz lá. Malaquias, capítulo 3, versículo 17, diz assim: você acha que não tem diferença em servir ao Senhor? Olha o que Malaquias 3,17 fala. Olha só o que fala, hein? Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Olha só que maravilhoso esse texto, né? Existe sim uma diferença entre aquele que busca uma vida de santificação, serve a Deus. Quando Deus olha para a terra, Ele olha para os seus santos, aqueles que são separados, aqueles que renunciaram, aqueles que renunciam todos os dias à sua carne, aqueles que renunciam tudo aquilo que possa tirá-los da presença de Deus, de ter uma vida que Deus quer que tenhamos. Então existe uma diferença para Deus. Então, se existe uma diferença para Deus, nós temos que fazer parte dessa diferença aqui na terra. Como? Sendo um povo santificado, diferente. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Amém, glória a Deus. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra para vocês. Tá? Lembre-se, vós sois nação eleita, povo exclusivo de Deus, nação santa. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Uma reflexão, uma palavra que Deus tem falado muito na minha vida. É muito difícil, diante do contexto que a gente vive, a gente ser separado do Senhor. Eu sei que é difícil, não é fácil não, sabe? Porque o mundo é gostoso, né? O mundo nos atrai, a nossa carne também quer satisfazer, né, os desejos. Mas, para você ter uma ideia, você só pode conquistar isso pela obediência à palavra de Deus, uma vida de oração, né, submissão. Então é dessa maneira que o Senhor quer que o povo dele seja santo. Eu falo para você, irmãos, a santidade não é fácil não. Você tem que batalhar por ela, sabe? Não adianta só vir na igreja, cultuar a Deus aqui, ouvir os louvores e a palavra, mas ficar só nisso. Isso não vai adiantar nada, sabe? Aqui dentro é muito fácil a gente ser santo,
o desafio que Deus nos chama é lá fora, diante da nossa família, o testemunho que nós temos dado, diante dos nossos amigos, na escola, no trabalho, o testemunho que nós temos dado, os nossos filhos, esposa, marido, as pessoas aí fora vão olhar, não que o mérito é nosso, o mérito não é nosso, mas o mérito é do Senhor, mas nós temos que ter essa marca. Qual é a marca cristã? A santidade, né? Qual que é o contraste do seu estilo de vida anterior à salvação? Qual que era o contraste do seu estilo de vida antes da salvação? Era o pecado, não era? Era viver no pecado, na ignorância, era fazer as obras da carne. Então qual é o contraste hoje? Santidade. Por quê? Qual é a razão para praticarmos um estilo de vida em santidade? Qual é a razão de praticarmos um estilo santo de vida? A razão, irmãos, é que todo cristão está associado com Deus que é santo. Que devemos tratar este Deus com honra, reverência e santidade. Então você está associado com Deus que é santo. Então você tem que ser santo, não é uma escolha. Quer dizer, é uma escolha, você escolhe se quiser ser santo ou não, mas sem santidade a palavra de Deus fala que ninguém vai ver a Deus. Se você não buscar santidade na sua vida, irmãos, você não vai ver Deus. Eu queria deixar essa palavra para vocês, uma palavra de reflexão, né, irmãos? A palavra que Deus tem falado muito comigo. Eu tenho pedido ao Senhor muita misericórdia, muita graça para conseguir, sabe, para viver essa santidade que Ele pede. Porque você tem que negar muitas coisas. Né? A santidade ela não vem por obras, né? Nós não somos assim por obras, né? O Senhor Sérgio, vocês pegam, ensinam muito. A santidade não é por obras, mas ela faz parte. Você tem que negar algumas coisas, você tem que negar, diminuir, a cada dia você se diminuir, Deus crescer na sua vida, né? Você tem que se encher do Espírito Santo, não tem como, irmão. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então a gente não pode ficar aqui dentro da igreja se enganando, vivendo uma vida que faz de conta, né? Enquanto aí fora o mundo quer ver a marca de Cristo em você, cadê a marca do Senhor Jesus em você? Você fala a mesma coisa que o ímpio fala, você pensa da mesma forma, você acha da mesma forma, você vive praticamente às vezes pior que o ímpio. Você vai ganhar quem? Desse jeito? Não vai ganhar ninguém para Cristo. Por isso que às vezes eu falo assim, convido uma pessoa, um vizinho, eu não convido ela para vir aqui. Eu sou doido, né? Às vezes eu falo assim, vou convidar a pessoa, falo com uma doidada na rua, sou uma pessoa totalmente carnal, aí eu vou convidar uma pessoa para vir aqui. A diferença que está bem em mim, né? Mas a diferença que Deus quer ver em você é a diferença de um povo santo, cheio de amor, graça, de misericórdia, sabe? Um povo que tem os joelhos no chão, um povo que esteja orando, um povo que esteja, sabe, diariamente lendo a palavra de Deus. Essa é a diferença que você tem que fazer. Amém? Tá bom. Que vocês possam sair daqui com essa palavra. Pedir ao Senhor discernimento e sabedoria para que eles possam ensinar vocês como tem ensinado, sabe? Viver em santidade. Amém? Vamos orar? Eu pedi para o irmão Sérgio estar orando com a gente. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Deus, pela palavra, Pai, que é viva, Senhor, e verdadeira, Pai. Senhor, o Senhor mesmo disse, ó Deus, orando, meu Pai, Jesus, que o desejo não era que o Senhor tirasse os seus discípulos do mundo, mas que o Senhor livrasse-nos do maligno. Da mesma forma, Senhor, sabemos, ó Deus, que não seremos retirados desse mundo, Senhor, simplesmente porque desafios se colocam à nossa frente, Pai. Mas a palavra diz que o Senhor intercede, que
todo instante, ó Deus, como um advogado, ó Deus, diante do Pai em nosso favor, pedindo, ó Deus, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde, Pai. Tu és, ó Deus, o nosso advogado fiel, Pai. Por isso, Jesus, maravilhoso, nosso Senhor e Salvador, pedimos ao Senhor, que o Senhor advogue a nossa causa nesse sentido, que o Senhor nos ajude, Espírito Santo maravilhoso, que o Senhor possa vencer realmente, vencermos, ó Deus, do pecado, do juízo, da justiça de Deus, e fazermos viver esta vida, Deus, que foi pregada aqui nessa noite. Deus, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, ó Deus, porque esse púlpito, ó Deus, tem saído palavras sinceras e verdadeiras acerca daquilo que o Senhor quer para nós. Não um evangelho fingido, um evangelho, Deus, de benefícios, um evangelho de vantagens, mas um evangelho, Deus, que o Senhor deseja nos moldar para que possamos ter uma eternidade com o Senhor. E Deus, obrigado, Deus, porque palavras assim ainda são pregadas, ó Deus, podemos ouvir realmente que o teu desejo é que possamos ser santos, Pai. Não há, Senhor, como encontrar, ó Deus, caminhos paralelos, ó Deus, mensagens diferenciadas, e não nos ensine ou não nos instigue a viver dessa maneira, Senhor, em santidade, porque este é o único caminho, ó Deus, para aqueles que desejam servir ao Senhor, ó Deus, com excelência, Pai. Como teu servo mesmo me falou, Senhor, a palavra nos diz, Deus, que nós devemos ser santos, porque o Senhor é santo, Pai, porque o Senhor é santo, e o nosso alvo deve ser semelhante a Cristo Jesus a todos os instantes, Pai. Por isso, ó Deus, é verdade, ó Deus, que esse é o desejo para nós, do Senhor, santidade, Pai. Mas nós queremos também reconhecer, particularmente eu, inclusive, estendo também, ó Deus, acredito aos meus queridos irmãos, que muitas vezes, ó Deus, nós temos falhado, Senhor, no que diz respeito a exercer isso nas nossas vidas, ó Deus. Muitas vezes, ó Deus, temos sim nos assemelhado a este mundo, nos deixado, ó Deus, ser envolvidos, ó Deus, pelo que esse mundo nos oferece. Quando a tua palavra nos diz, ó Deus, que nós devemos rejeitar, ó Deus, os ensinamentos deste mundo, devemos renovar a nossa mente, ó Deus, e não nos amoldar, ó Deus, segundo os padrões deste mundo, Pai. Deus, tem misericórdia de nós como igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós como igreja, se a nossa marca, Deus, aquilo que nos reconhece como povo, não tem sido a santidade do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus, Deus. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, ó Pai, aqueles que nós desconhecemos, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, fazendo a nossa oração do salmista, ó Deus, que o Senhor nos perdoe por aquilo que não sabemos que estamos cometendo de errado, o Senhor nos mostre, o Senhor nos oriente, mas que o Senhor também nos livre dos pecados intencionais, aqueles que nós sabemos que desagradam ao Senhor, aqueles que muitas vezes sabemos, ó Deus, que não tem nada a ver, ó Deus, com o perfil de quem serve ao Senhor, mas que muitas vezes praticamos, Pai. Deus nos livre, Senhor. Não permita, Senhor, que esses pecados nos dominem, Senhor, mas que o Senhor, Deus, possa gerar essa santidade no nosso Pai. Gere essa santidade no nosso coração, Pai. Desde o mais novo aqui, Senhor, até, Senhor, o mais experiente, ó Deus, o mais vivido, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, gerar, Senhor. Nós, como igreja, neste Pai, nós pedimos ao Senhor, quebranta o nosso coração, Pai. Mostra-nos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas faltas, ó Deus, e gera esse sentimento, esse espírito de quebrantamento, ó Deus, de arrependimento, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, possa conduzir, ó Deus, as nossas vidas por esse caminho de santidade, Pai, em nome de Jesus, Deus. Dá-nos graças, Espírito Santo, para renunciar tudo aquilo que é contra esta mensagem que foi pregada nessa noite, tudo aquilo, Senhor, que é contra, ó Deus, os princípios do Senhor para nós, Pai. Pois, ó Deus, como nós cantamos nessa noite, nós queremos ver o Senhor, mas é tão claro, ó Deus, como o teu servo nos fala nessa noite, que sem santidade ninguém verá o Senhor, Pai. Deus, então, Senhor, nós cantamos aqui, Senhor, mas não queremos, ó Deus, que sejam apenas palavras, ó Deus, e que se queremos contemplar o Senhor realmente, que possamos ansiar por essa santidade nas nossas vidas, Pai. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida da tua igreja, Senhor. Como famílias, nós precisamos do Senhor em nossos lares. Que essa santidade possa ser gerada dentro dos nossos lares, Pai. No respeito, Senhor, na honra de uns para com os outros, ó Deus, servindo e amando uns aos outros, ó Deus, sendo santos, ó Deus, segundo o teu desejo e a tua vontade, Pai. Senhor, nos ajuda como igreja a trilhar esse caminho, Senhor. Pai, é certo que nós colheremos
conduz, ó Deus, nesta vida em santidade, se assim procedermos, Pai. Por isso, Deus, nós pedimos, ó Deus, perdão ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, se assim não temos procedido, e nos ajuda, nos endireita novamente, Senhor, endireita os nossos passos novamente, nos coloca no trilho, neste caminho de santidade, ó Deus, no caminho estreito, ó Deus, essa é a verdade. Não queremos percorrer como a maioria, Senhor, não queremos estar junto à massa, ó Deus, que está nos trilhando por um caminho largo, uma porta larga que leva à perdição, Deus. Nós queremos encontrar este caminho estreito, essa porta estreita, Senhor, aonde o Senhor mesmo disse que são poucos que a encontram, Senhor, mas que possamos ser, ó Deus, alguns desses, ó Deus, que trilham este caminho, Senhor Jesus, mesmo com dificuldade, ó Deus, mas sabendo, Deus, que este é o caminho que o Senhor deseja para aqueles que o servem, Pai. Isso nos livra, Senhor Jesus, e muda, Senhor, a direção da nossa vida, para que possamos viver em santidade. Santidade ao Senhor, Deus, para a glória do Teu nome. Pedimos isso, ó Pai, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos aconselhe em todos os momentos da nossa vida, nos advertindo, nos alertando acerca dessa santidade, Pai. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus nos abençoe. Possamos guardar essa palavra no nosso coração. Uma palavra, como eu disse, de reflexão, mas que o Senhor possa produzir frutos na nossa vida nesse respeito. Amém? Não deixe de sair sem dar um abraço ao seu irmão. Lembrando que amanhã nós teremos aqui também a EDF, das 2 da tarde às 5 da tarde. Tá? Então, se você veio hoje ajudar, se você não veio e quiser vir ajudar amanhã, você será bem-vindo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Deus nos dê uma semana, no início de semana abençoada.